Estamos comemorando o Natal. 25 de dezembro, nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, que chamamos de Natal e fazemos esta festa que o cristianismo já tem celebrado por séculos e séculos. Nesta data, há de dizer que o primeiro Natal foi comemorado por volta de 354 anos ou depois de Cristo, e dali por diante nós temos celebrado o dia 25 como o dia do Natal. Mas será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Esta é dúvida de muita gente. E a Bíblia nos ajuda a encontrar o dia do nascimento de Jesus. Mas antes de adentrarmos nessa pesquisa, vamos ler Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para nos resgatar da maldição eterna de estarmos vivendo longe do Senhor. E agora que nós o aceitamos como nosso Salvador, nós agradecemos pela graça que o Senhor tem nos dado, de podermos coabitar contigo eternamente, pela obra salvadora do teu único Filho amado Jesus. Amém. Nasceu o Redentor. O profeta Isaías, quando profetizou essas palavras, há 700 anos antes disto acontecer, ele disse, porque um menino nos nasceu. Então foi dado ao povo que este menino viria ao mundo. Nasceu o Redentor. E então os cristãos comemoram no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Mas ao olharmos pelas Escrituras Sagradas, nós não encontramos esta data do nascimento de Jesus ocorrendo em dezembro. E para, então, buscarmos isto, nós precisamos fazer alguns exercícios de conhecimento ao longo da história do povo de Deus. E para tanto, em Lucas capítulo 1, a gente começa então a buscar essas informações sobre a data do nascimento de Jesus. Lucas 1, 5 diz: houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ora, prestem atenção aqui que o sacerdote que servia neste momento aqui era Zacarias, da turma de Abias. Aqui nós temos, então, uma indicação a respeito do tempo. Ora, Zacarias era o pai de João Batista. Lembra que o anjo apareceu a Zacarias e disse que ele seria pai de um menino, que esse menino seria grande em Israel e que prepararia o caminho para o Senhor. E então Zacarias recebe esta profecia ou esta revelação do anjo, ou esta visita do anjo,
com essas palavras que ele seria pai, sendo que a sua esposa era uma senhora que não era fértil, era estéril. E então Zacarias servia no santuário. E ele era sacerdote e ele tinha turnos. E quando nós vamos buscar o turno de Zacarias, veja que ele diz que era da turma de Abias. Como é que a gente pode saber que turma é essas de Abias? Foi o rei Davi que então organizou o ofício sacerdotal como um ofício de turnos, porque havia muitos sacerdotes. Toda a tribo de Levi era sacerdote. Então não podia assim fazer todos ao mesmo tempo servir no templo. E então Davi organizou este ministério para que houvesse turmas de sacrifícios ou de trabalho no templo, de sacerdotes. E encontramos isto lá em 1 Crônicas 24, 3, 7 e 10, que diz assim, e Davi, junto com Sadoc, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, o distribuiu de acordo com as suas responsabilidades. A primeira turma, ou a primeira sorte, caiu sobre Joaribe, a segunda sobre Gedaías, a sétima sobre Acós, e a oitava foi para Abias. Este é a turma de Zacarias. Então, Abias era da oitava turma de sacerdotes que serviam naquela época que Davi, então, assim distribuiu. Então, ele tomou os 12 meses do ano e distribuiu em 24 sacerdotes. Então, cada sacerdote trabalharia 15 dias no templo como o sacerdote oficial para as cerimônias que o templo reavia. Ali, então, Zacarias estava em seu turno. Ora, nós sabemos que os meses do judaísmo ou dos judeus não correspondem ao mesmo mês que nós temos no nosso calendário, até porque o nosso calendário é gregoriano e o calendário judaico não é gregoriano, é lunar. Então ele segue por semanas. Então o mês deles são de 28 dias ou às vezes 29, dependendo da lua. E assim podemos constatar de que Zacarias, quando recebe esta visita do anjo para dizer que ele seria pai de João Batista, Zacarias estava trabalhando no santuário. Então, que mês era esse que Zacarias estava trabalhando? Então, a gente precisa começar a contar. Sabemos que ele era da turma de Abias. E a turma de Abias era a oitava. Então, você pega a primeira turma, que começou provavelmente em março, a primeira e a segunda em março, a terceira e a quarta em abril, a quinta e a sexta em maio, a sétima e a oitava em junho. Então, Zacarias era da turma de Abias, que era a oitava. Então, era do dia 15 de junho ao dia 30 de junho. Então, Zacarias estava trabalhando no templo. E Zacarias estava ali por 15 dias, ele não ia na sua casa. E diz o texto de Lucas, quando terminou o seu mandato, o seu turno, ele foi para casa. E ali, então, ele coabitou com a sua esposa e ela se engravidou. E então podemos começar a contar. Se Zacarias saiu no dia 30 de junho de casa e chegou no dia 1º de julho e coabitou ali com a sua esposa, ela então ficou grávida logo quando ele chegou em casa. Então nós temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro,
dezembro. O que aconteceu quando Isabel foi visitar Maria? Ela estava grávida de 6 meses, quando Maria recebeu a notícia, ou a visita, ou quando Isabel recebeu a visita de Maria em sua casa. Então, provavelmente, Isabel foi no início de janeiro. Se Isabel foi visitar Maria no início de janeiro, agora podemos começar a contar o nascimento de Jesus. Janeiro, com 9 meses, dá? Não ouvi. Setembro. O que é que acontece no mês de setembro com o judaísmo? A festa do tabernáculo. E a festa do tabernáculo ocorre na última semana de setembro. E às vezes acontece dela pegar o mês de outubro, ou a primeira semana, primeiros dias de outubro. Entre setembro e outubro é a data do nascimento de Jesus, segundo a cronologia bíblica. Agora, qual é o dia? Esse já fica mais difícil. Porque a festa do tabernáculo é de 8 dias. Começa no sábado e termina no sábado. Então, dentro desses dias de setembro e outubro, foi onde que Jesus nasceu. E por que nós sabemos disso? Porque João disse isto: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar significa tabernacular. A festa do tabernáculo. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós não devemos, então, comemorar o nascimento de Jesus? Claro que sim. Claro. E quem nos diz isso é Zacarias 14:6. Então todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei. Para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então Jesus nasceu na festa dos tabernáculos. E eu então fiz uma pergunta à inteligência artificial. Eu quero saber qual o dia. E nem ela pôde nos fornecer o dia. Por causa dos nossos calendários, que não batem. Nosso calendário gregoriano é bem depois do nascimento de Jesus. E o calendário judaico também não nos dá condições de saber qual era o dia que aconteceu a festa do tabernáculo no ano 1º da nossa era. Então nós não temos condições de encontrar um dia exato do nascimento de Jesus, mas nós sabemos que é na festa dos tabernáculos. Nasceu o Redentor daqueles que sofrem, diz o profeta. E em Isaías 8:22, num texto antes que nós lemos, a terra embaixo foi tomada por angústia, escuridão e tristeza pela aflição. No entanto, para a terra aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. O que é que estava acontecendo nesta época? Que Deus humilhou a terra de Naftali e de Zebulon? O povo estava adorando outros deuses. Ele se encontrava em escuridão. Ele se encontrava perdidos na sua idolatria, servindo a outros deuses. Mas no capítulo 9, o profeta nos dá, nos versos de 1 a 5, mas para a que estava aflita não haverá escuridão,
Nos primeiros tempos ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas e uma grande luz, e sobre os que habitavam na luz, na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria que lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram a ceifa ou na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Mediã. Porque todo o calçado daquele que andava no tumulto e toda a capa revolvida no sangue serão queimados, servindo de pastos ao fogo. E aqui então vem a profecia de Isaías. Porque um menino nos nasceu. E esse menino que nasce 700 anos depois dessa profecia que o profeta diz ao povo de Israel. Porque o povo não entendia, ou não compreendia, ou não queriam andar pelo caminho do Senhor. Sempre estavam desviando dos passos do caminho do Senhor. E por isso viveram grandes tormentos na sua vida. Viveram tempos escuros, tenebrosos. Porque Deus não os abençoava porque estavam servindo a outros deuses. Nasceu o Redentor com características esplêndidas. Verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Muitos, às vezes, confundem essas características desse menino como maravilhoso conselheiro. Não, aqui é só maravilhoso e conselheiro. Maravilhoso, algo extraordinário, algo sobrenatural, como foi o nascimento desta criança. Algo sobrenatural, que ultrapassa a compreensão humana. Como Jesus foi assim, fertilizado em Maria. Em Êxodo 15, 11, nós lemos: quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? A quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Deus é maravilhoso. E o salmista diz: tu és o Deus que fazes maravilhas, tu tens feito notória a tua força entre os povos. Eu não sei se você tem pesquisado ou navegado aí nas redes sociais e tendo visto esses astrônomos falando sobre o universo. E quando nós, então, mergulhamos nesta área, a gente pode perceber quão maravilhoso é este Deus, que faz dessas coisas tão grandiosas, e tão magníficas, e tão belas. Maravilhoso é este menino. Ele é incomparável, de natureza sobrenatural. Conselheiro, governante sábio, estrategista, alguém que orienta com perfeita sabedoria, não sujeito a erro. O Messias possui sabedoria divina, capaz de conduzir seu povo de maneira perfeita e sobrenatural. Sua sabedoria é perfeita. E o salmista nos diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração para todas as gerações. E Salomão diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Ele dizendo sobre esta criança. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza.
E Jeremias diz: grande em conselho e poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Veja como essa criança, que foi prometida pelo profeta Isaías e nascida 700 anos depois, e 33 anos viveu entre nós, e 3 anos mostrando ao mundo do que ele tinha vindo fazer para resgatar o mundo das suas perdições, da sua perdição, que estava levando o homem à condenação eterna. Este menino é o nosso Redentor. Deus forte é um guerreiro valente, indica poder absoluto, capacidade de vencer inimigos e salvar. O menino é o Messias, que não é apenas um líder humano, mas possui poder divino para governar e redimir tudo aquilo que está errado. Pai da eternidade, o Messias é a fonte de vida eterna. Seu cuidado é permanente e inabalável. Seu reino não tem fim. E Isaías diz, 57:15, porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. E Miqueias 5:2 diz, mas tu, Belém Efratas, posto que é pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Prestem atenção. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse menino já estava na eternidade, porque ele é Deus, e ele é o Salvador, que prometeu, ou que se ofereceu na eternidade para vir redentar, ou resgatar todos aqueles que se haviam perdido e desviado do Senhor. E o salmista 90, o Moisés, diz no verso 2, antes que nascesse os montes, ou que tivesse formado a terra, e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Falando deste menino que havia de nascer. E do mais, príncipe da paz, príncipe, governante legítimo, paz, plenitude, harmonia, bem-estar social, não é apenas ausência de guerra, mas é paz com Deus, paz entre as pessoas, ordem, justiça e restauração que esse menino produziria. Isaías 9:7 liga a paz, a justiça e a retidão eternas, porque ele mesmo diz no verso 3 do capítulo 26, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E no verso 12 ele diz, Senhor, tu has de estabelecer para nós a paz, pois tu fizeste para nós todas as nossas obras. Todas as nossas obras. Ninguém pode e ninguém tem condições de resgatar a sua vida ou de salvar a sua vida da condenação eterna. Mas Jesus pode fazer isto. E foi Jesus quem diz em João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E João 14:17 ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque a paz está em mim. Nasceu o Redentor para governar com retidão e com justiça. Jó 37:23 diz, quanto ao Todo-Poderoso não podemos compreender, grande é em poder e justiça e pleno de retidão, e ninguém, pois, oprimirá. Este menino
que nasceu há 2000 anos atrás. É este menino que Jó diz aqui, todo-poderoso, grande em poder, justiça e retidão. Este menino é o que Isaías também refere-se no capítulo 32, verso 1. Eis que reinará um rei com justiça e com retidão governarão príncipes. Jesus, este Redentor que veio ao mundo para nos resgatar da maldição eterna que estava sobre nós. Este Redentor virá ou voltará em breve. E pelas contagens dos nossos dias, cada dia que passa, se aproxima mais da sua volta. Cada dia que passa, cada ano que se finda, cada século que se passa, Jesus está mais próximo da sua volta. Não precisamos datar dia, nem hora, nem épocas, mas precisamos olhar pelas datas ou pelos acontecimentos que ele mesmo falou, o que aconteceria próximo à sua volta. Em João 14, 18 e 28, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele prometeu para nós. Nós não ficaríamos aqui sozinhos. 28 diz, ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, a promessa de Jesus é que ele vai voltar, que ele vai retornar. E é por isso que nós estamos aguardando a sua volta. E ela virá em breve. Volto a Lucas, no capítulo 22, verso 18, e disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Era Jesus falando aos seus discípulos na última Páscoa que ele estava celebrando com eles. Pois vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. É a promessa do retorno do Redentor, àqueles que entregaram suas vidas ao senhorio dele, para poder assim morar com ele eternamente. Que Deus assim nos abençoe. Passemos a nossa ceia do Senhor. Convidamos o irmão Haroldo, o irmão Paulo e o pastor para compor aqui a mesa. Que história linda, meus queridos, a história do nascimento, a história de Jesus. É impressionante como tudo aconteceu. Nós louvamos ao Senhor. E essa história culmina na morte de Jesus na cruz, na ressurreição de Jesus. E nós, neste momento, seguindo essa história contada aqui pelo pastor João Marcos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, onde o pão representa o corpo de Cristo pregado na cruz. E o cálice, o vinho, o sangue de Jesus derramado ali na cruz. Amém. Você que um dia se batizou nas águas do batismo, está em comunhão com Deus e com sua igreja. Se você se batizou, se você está em comunhão com Deus e sua igreja, eu convido você a se colocar de pé neste momento e a participar desta mesa, da mesa do Senhor, e juntos ceiarmos e lembrarmos desse sacrifício de Jesus na cruz. Vamos então, neste momento, participar da ceia do Senhor, e eu convido os irmãos a distribuírem os elementos.
pego lá. Cruz se erigiu, fugir, mas irmão a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida em pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Coroa trocar, glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nele Deus ator. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmã Ana ali atrás. Irmã Ana. Irmã Ana. Alguém deixou de receber um dos elementos? Por favor, se manifeste. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. A palavra não diz e deixe de comer. Não, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento e a colocar sua vida diante do Senhor. Esse é um momento de reflexão, de autoanálise, atendendo à recomendação da sua palavra, de confissão de pecados, na certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, porque estamos diante da Tua presença, Senhor. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, erramos e pecamos contra o Senhor. E nós estamos reconhecendo isso agora diante da Tua mesa, diante da Tua presença. Mas sabemos também que o sangue de Jesus derramado da cruz nos purifica de todo pecado. Aleluia. E por isso, Senhor, estamos confessando e pedindo perdão pelas nossas falhas, porque queremos, ó Deus, participar desta mesa de forma digna. Porque queremos estar de forma digna diante da Tua presença. Assim, a Tua igreja agora em oração, Senhor, consagra as nossas vidas. Nós, diante da Tua presença, consagramos as nossas vidas ao Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Usando o mesmo texto citado pelo pastor João Marcos, agora já fazendo a ponte para este momento de ceia, de Lucas 22, pastor João Marcos citou: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comereis dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. E verso 18 diz: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aleluia. O Senhor voltará. E em seguida, no verso 19, o texto diz: tomando o pão, deu graças. E nós vamos agradecer agora ao Senhor pelo pão, que representa, simboliza o corpo de Cristo, e pelo vinho, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz. E o pastor João Marcos fará essa oração de gratidão ao Senhor. E logo em seguida nós vamos comer do pão e beber do cálice. Amado Deus, agradecemos, Senhor, pela vida de Jesus Cristo, que foi morto na cruz, derramando assim o seu sangue, moendo o seu corpo, para que todos aqueles que aceitarem esse sacrifício pudessem participar da grande ceia, quando Ele retornar. Sim, Senhor. Para nos levar para a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Teu amor é grandiosíssimo. A Tua graça tem alcançado muitas pessoas. Nós Te louvamos e agradecemos por este momento que nós relembramos a morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor. Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Bebamos do cálice. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, compreendendo vergonha e pavor.
Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Minha cruz, até por uma coroa trocar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor grandioso do Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus aqui neste lugar e espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada na presença do Senhor Jesus. E semana que vem estaremos aqui celebrando batismos, celebrando o Natal de Jesus, celebrando mais uma vez um culto ao Senhor nosso Deus. Tenha uma semana protegida debaixo da graça do Senhor. Não esqueçam, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Então, sigamos em frente. Deus os abençoe. Vamos para o nosso café. Tenha uma semana abençoada.